Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Sara, eu sou jornalista da CNI e o meu sinal é um cachinho terminando em S. Esse vídeo contém libras e legenda e agora eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca de cabelos longos cacheados num tom castanho claro, eu uso óculos e no momento estou com uma blusa e blazer pretos. No nosso ambiente, nós estamos dentro de um estúdio de paredes verdes e durante o bate-papo vão ter 5 cadeiras em círculo com uma mesinha de centro no meio. Agora, bora falar sobre inclusão? Ou melhor, sobre educação inclusiva? Educação é o direito de todos, mas uma educação de qualidade, inclusiva e acessível é um ponto muito forte para o desenvolvimento do nosso país. E para falar disso, trouxemos convidados muito legais, que são representantes do SESI de Inclusão e da Universidade de Brasília, além da minha colega de equipe, Giovana Chimuzynski, que é jornalista de educação do SESI e do Senai. Eles também vão se representar para vocês. Bora lá? Olá, meu nome é Giovana Chimuzynski, eu sou uma moça de cabelos curtos, loira. Estou usando uma camisa listrada azul com branco, uma calça jeans e uma sandália marrom. Eu sou jornalista e assessora de imprensa de educação do Senai e do SESI. Boa tarde, meu nome é Sinara Polonzardo, eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos com mechas loiras, tenho olhos verdes, estou vestindo uma blusa marrom com um colar com detalhe preto e verde escuro e uma calça azul marinho. Eu sou professora da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília e também estou na função de diretora da Diretoria de Acessibilidade da Universidade de Brasília. Meu sinal em libras é o movimento de pinça, indicando para 2 pintas que eu tenho no meu pescoço. Olá, meu nome é Kátia Marangon, eu sou uma mulher branca, os cabelos estão loiros na altura do ombro, uso óculos, estou com uma camisa branca e uma calça jeans. Meu sinal é a letra K e uma voltinha aqui, né, que foram os alunos surdos que eu tive, que diziam que eu tinha a entradinha do Mickey. E eu sou, atualmente, né, eu estou na gerência do Centro SESI de Formação em Educação. Olá, pessoal, eu sou o Dalmo, eu sou um homem de pele clara, calvo, uso um cavanhaque, estou usando uma camisa de mangas longas branca, uma calça azul marinho, estou como especialista da Rede SESI Bahia de Educação e o meu sinal é mexendo no cavanhaque, subindo e descendo. Legal, gente. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Eu vou passar a palavra para minha colega Giovana, que vai começar com as perguntas. Já queria que você, Kátia, explicasse pra gente o que é educação inclusiva e por que é importante a gente pensar e agir, né, atento a essas questões e a esse tema. Eu fico pensando, às vezes, que a gente não precisaria, ou que um dia a gente não vai precisar falar em educação inclusiva, educação indígena, educação quilombola, né? Então, porque isso tudo deve fazer parte da escola, né? A vida é essa, então todos nós somos diversos e a escola ela precisa receber todos os estudantes. Então, por isso que a gente fala da educação inclusiva. Mas eu acho que já teve até um progresso nesse entendimento, né? E eu realmente acho que, assim, num futuro muito próximo, a gente não precisaria mais falar da educação inclusiva, que aborda, né, várias áreas, mas, assim, aqui no SESI, a gente está trabalhando mais especificamente na educação inclusiva com foco para os estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista ou altas habilidades de superdotação. Mas, realmente, acho que é esse o nosso futuro. A gente não precisar falar da educação inclusiva, porque é isso, a sociedade que a gente vive é essa, né? Cada um com as suas características, com o seu jeito de ser. Vou perguntar uma pergunta para o Dalmo e para a Sinara, que atuam diretamente na ponta, têm contato com os alunos, que é o que significa inclusão na prática? Como a Kátia colocou, nós entendemos a educação inclusiva como esse movimento de luta pelo direito à educação e que considera e reconhece a diferença, né, dos estudantes, das pessoas, das diversas comunidades de aprendizagem, como um valor pedagógico. Então, é um princípio, né, a educação inclusiva que orienta, ou vou dizer melhor, que reorienta
toda a prática pedagógica, a gestão da escola, as normativas. Então, ela transversaliza desde um projeto pedagógico, de um projeto institucional, até a sala de aula. Então, o que a educação inclusiva significa na prática? Para mim, ela representa essa possibilidade de transformação pedagógica, da gente reconhecer, como a Kátia falou, o que está presente na sociedade, o que identifica o ser humano, porque a identidade se constitui a partir da diferença. Só que a diferença muitas vezes foi negada ou foi anulada no sistema de ensino. Então, reconhecer e valorizar a diferença humana é um ponto fundamental, né? É a bandeira, vou dizer assim, desse movimento da educação inclusiva, porque se refere à dignidade das pessoas, ao entendimento de que a educação é um direito, né? E que é, inclusive, a via de acesso aos demais direitos humanos, né? Se a pessoa ela tem, né, acesso ao conhecimento sistematizado, ela faz uma leitura de mundo numa perspectiva mais crítica, né? Ela se empodera socialmente, ela tem a possibilidade de fazer suas escolhas de projeto de futuro, né? E acadêmicos e profissionais, aqui me referindo ao contexto universitário, né? Então, é essa possibilidade da gente reconhecer a diferença como um valor pedagógico e ressignificar e redimensionar todas as práticas, não só acolhendo a diferença, mas, sobretudo, reconhecendo, porque a gente não pode desconsiderar a diferença de uma pessoa com deficiência, porque ela vai demandar de recursos e serviços especializados por conta da sua condição, né? Então, é isso, é entender a educação como um direito e ressignificar a prática pedagógica para que todos se sintam parte da escola. Excelente a sua colocação. E eu quero acrescentar que a educação inclusiva na prática nada é do que transformação de vida, porque esse é o papel da educação. É transformados, né? A equipe técnica pedagógica, sermos transformados para transformar. E eu costumo dizer que a educação inclusiva, ela permeia por todos os espaços, e todas as pessoas têm o direito de estar em todos os espaços. Então, Kátia foi muito feliz quando ela disse que a gente vai chegar um dia que a gente não vai mais falar dessa educação inclusiva, porque todas as pessoas estão no lugar onde elas precisam e devem estar. Independente da sua deficiência, do seu transtorno de personalidade, do seu transtorno de aprendizagem, seja do que for. E principalmente nos espaços escolares, onde, na verdade, desde o porteiro até a gerência da unidade são responsáveis por todos esses estudantes que estão e que têm acesso às nossas escolas. Até porque a acessibilidade é o primeiro passo da inclusão, depois vem o acolhimento, a partir daí vem o respeito, vem entender o contexto familiar. Isso é a prática, é a realidade do chão da sala de aula, de entender que os nossos professores também precisam ser formados, orientados, direcionados. A nossa equipe de psicopedagogos, de psicólogos também precisam ser direcionados para que a partir daí a educação ela possa ser a mola mestra para o desenvolvimento humano e subjetivo desse indivíduo que está dentro das escolas e que precisa estar em todo e qualquer outro espaço. Vocês já trouxeram para a gente, né, o conceito aqui de educação inclusiva e eu queria saber um pouco mais sobre a questão do atendimento educacional especializado. Ele está dentro da educação inclusiva? Ele é a mesma coisa? Qual é a diferença? A educação inclusiva, ela é um conceito muito mais amplo, né? Que abrange, acho que todo tipo de diferença humana. O atendimento educacional especializado, ele é direcionado para os estudantes, né? O público-alvo, que a gente chama o público-alvo da educação especial, que são os estudantes com deficiência, com transtorno do espectro autista ou com habilidade de superdotação. Todo estudante que tenha uma deficiência, ou seja autista ou com altas habilidades de superdotação, precisa do atendimento educacional especializado? Às vezes não, né? Porque ele não precisa, usa uma cadeira de rodas, tendo a acessibilidade arquitetônica já está ok, mas tem outros estudantes que precisam tanto do atendimento educacional especializado no contraturno, porque a gente não pode privar o estudante da sala de aula, ele tem que estar na sala de aula e o atendimento educacional especializado acontecer no contraturno. E, às vezes, até um profissional de apoio dentro da própria sala de aula. Então, não é a mesma coisa, né? O atendimento educacional especializado, ele é direcionado para o público-alvo da educação especial. Porque na educação inclusiva a gente vai ter
muitas questões que a gente não está tratando aqui agora. E vale a pena ressaltar, falando do atendimento à educação especializada, de que não retirar o estudante dentro do horário dele da aula para ele não ter perca pedagógica. Porque o atendimento à educação especializada, ele traz como complemento ou suplemento daquela necessidade que o estudante tem, eliminando as barreiras que existem na sala de aula. E a gente pode ir até além, eliminando as barreiras que existem também na sociedade, para que ele possa enfrentar a vida como um ser, um ser subjetivo, individual, que tem desejos, que tem vontades, que tem o desejo de ir além, de conquistar e fazer, na verdade, o seu caminho da melhor forma possível. Então, eu sou suspeito de falar do atendimento à educação especializada, que eu fui professor durante 4 anos de atendimento à educação especializada. E, às vezes, eles trazem... Então, nós planejamos a aula de uma forma tão gostosa e eles trazem demandas que, às vezes, está fora do nosso planejamento. Eu sempre digo, olha, eu planejei, mas não executei, mas valeu a pena porque trouxe algo que foi significativo e produtivo para ele naquele momento, que ele demandou que trabalhasse. Então, o atendimento, né, o AI, como nós costumamos falar, ele é muito preciso e ele complementa ou suplementa as ações que deixam alguns tipos de lacunas na sala de aula regular e que isso traz como resposta positiva junto ao professor da sala de aula regular, com os colegas e com os demais espaços escolares. Legal. Eu ia perguntar um exemplo desse atendimento. Acho que o exemplo mais comum que a gente pode usar é o do surdo e da criança cega, né? Porque o surdo, ele não aprende, ele não nasce sabendo Libras. A gente precisa ensinar a língua para ele, a língua brasileira de sinais. E, normalmente, ele aprende isso na escola. E para o surdo ainda, o ensino da língua portuguesa como segunda língua. Da mesma forma que a gente aprende o inglês, o espanhol como segunda língua, a gente precisa ensinar para o estudante surdo a língua portuguesa como segunda língua. Isso é feito no AEE, né, pelo professor especializado, porque essa é a língua cartorial, é a língua que a gente usa no Brasil. E se ele não tiver conhecimento da língua brasileira, né, da língua portuguesa escrita, ele fica também sem acesso às informações. Então, o ensino da Libras e da língua portuguesa é serviço do atendimento educacional especializado, e o ensino do Braille, o ensino da utilização de recursos, né? Às vezes tem um software, tem um recurso, tem uma ferramenta, tem um aplicativo, mas a criança não sabe usar, o estudante não sabe usar. Isso tudo se aprende no atendimento educacional especializado. Vou aproveitar, você fez um gancho sobre o SESI, e aí recentemente o SESI anunciou que vai investir 38 milhões, eu até anotei para não errar, chegando em 178 escolas em 23 estados e no DF. O que vai ser isso? Explica pra gente. O movimento que nós tivemos aqui no SESI de 2 anos e meio para cá, ele, assim, intensificou mesmo a defesa da educação inclusiva para as escolas da rede SESI. Então, a gente começou com um grande seminário lá na Bahia, que Dalma organizou, junto com a Pamela e a equipe lá da Bahia. E aí, todos os regionais foram. Nesse seminário, nós lançamos o nosso documento orientador, que é o documento orientador da educação inclusiva nas escolas da rede SESI. De lá para cá, nós começamos a intensificar a formação de professores. Então, a gente tem alguns cursos de formação de professores, entre eles a pós-graduação em políticas e práticas educacionais inclusivas com a Universidade Federal de Goiás. E esse ano, eu acho que é a culminância e talvez o grande diferencial da rede SESI como uma rede de escola particular, é que a gente garantiu um recurso para o atendimento educacional especializado. Porque a gente fez as orientações, a gente fez o trabalho, a gente fez a formação de professores, faltava um investimento no atendimento educacional especializado. Eu vou fazer uma pergunta que não estava aqui no escopo, mas eu já tive a oportunidade de acompanhar uma pessoa com deficiência num grupo muito específico de pessoas autistas e com síndrome de Down. E a gente debatia muito sobre a importância de criar um vínculo, né? Que criando um vínculo no contexto de pessoas autistas era muito importante. Queria que vocês falassem para você qual que é essa relação do profissional que está ali com o aluno todo dia, se ele permanece por muitos anos, se aquilo é uma coisa mais rotativa, como que funciona normalmente?
Eu entendo que o estabelecimento de vínculo ele é fundamental para qualquer atuação pedagógica, de quem tem deficiência e de quem não tem deficiência. Então, no momento que você estabelece um vínculo, né, com o estudante, você se torna parceiro dele no processo de aprendizagem. E aí, fazendo referência, né, ao Paulo Freire, a questão do princípio dialógico, né, da comunicação com o estudante, né, diretamente com ele, a apreensão, né, das informações sobre a sua trajetória, os seus sentimentos, isso é fundamental para qualquer processo de aprendizagem. Então, esse vínculo, na minha perspectiva, é fundamental para todo e qualquer estudante, né? No contexto da educação superior, a gente orienta, como a gente não tem um profissional de apoio ainda, porque o plano de lei que está sendo discutido focaliza na educação básica, a nossa reivindicação é que seja um profissional também para a educação superior, a nossa organização ela é distinta. Então, nós não temos salas de recurso, nós temos núcleos de acessibilidade que vão atuar na eliminação das barreiras. Temos a figura de tutor, temos projetos de produção de material acessível, de aquisição de tecnologia assistiva, de desenvolvimento de tecnologia assistiva, dentre outras ações. Mas a gente faz inicialmente na UNB, aqui falando da universidade a qual estou vinculada, um processo de acolhimento, identificação da barreira e orientação em relação às ações que tem, né, na universidade. Obviamente que vai precisar de um leitor ou transcritor, aciona o núcleo de acessibilidade. Precisa do guia intérprete, no caso dos surdos cegos, aciona o núcleo, que no nosso caso é a diretoria, né? Ou intérpretes e libras. Então, a gente vai oferecendo esse apoio, mas todo o processo acontece nas salas de aula, junto com todos os estudantes. E a questão do vínculo, por exemplo, da pessoa, do estudante surdo com o intérprete de libras, é fundamental. É fundamental. Sem esse vínculo, não há uma comunicação efetiva na sala de aula, né? E, da mesma forma, também, a gente incentiva que os professores das disciplinas, das diversas áreas do conhecimento, dialoguem com os estudantes que são cadastrados na diretoria e que precisam desse apoio especializado, porque o professor também precisa se colocar à disposição. Tem medidas de acessibilidade que são previstas no plano de ensino, que são previstas nas atividades avaliativas, que se referem, por exemplo, à ampliação do tempo para a realização de prova para aquele estudante que tem uma funcionalidade física diversa, que precisa de algum tipo de apoio para responder à prova, né? Ou de uma sala de aula reservada para o estudante autista ou que tem, né, alguma questão no TDAH, por exemplo. Então, esse diálogo, esse vínculo, ele precisa ser constituído não só pelo profissional especializado, mas por todos os profissionais que vão atuar com os alunos da educação especial. Fui muito feliz ao citar Paulo Freire na relação dialógica, e a relação dialógica ela perpassa pela comunicação, tudo perpassa pela comunicação. E dentro desse processo de escuta, não sei, quando eu falo agora do sentido de escutar, não quer dizer verbalizar. Aí eu trago a questão da escuta sensível, a escuta atenta e a escuta ativa. E às vezes a gente perpassa e começa a observar, né, o comportamento de determinados estudantes nos espaços escolares. E nós chegamos e conseguimos aos poucos. E eu cito agora o professor José Pacheco, quando ele traz assim, que não existe educação sem vínculo amoroso. E quando traz a questão da amorosidade, eu vou para a questão de afetar. De que forma eu vou conseguir afetar esse estudante? De uma forma amorosa, claro, com amorosidade, mas afetar também naquilo que é positivo, desenvolvendo as potencialidades que ele tem e que está dentro dele. E que às vezes ele mesmo não consegue enxergar. Então, assim, a formação desse vínculo é imprescindível para o processo de educação acontecer. Para o processo de ensino, para o processo de aprendizagem, e para o processo de desenvolvimento humano desse ser que faz parte do contexto escolar. Agora falando sobre esses desafios que ainda existem. Já existem políticas, já existem documentos, orientações, mas ainda existem muitos desafios para a educação inclusiva ser levada ali, entre aspas, ao pé da letra, ou estar presente em todas as escolas e agregar todas as pessoas, né? Então, quais são esses desafios? Onde vocês enxergam eles? Que barreiras são essas? A questão do acesso e do direito, todo mundo conhece hoje. Ainda acontece de alguma escola, né, fazer alguma, não aceitar, mas isso é Ministério Público na hora, resolve. Então,
essa garantia a gente tem. Eu acho que um maior desafio é a questão atitudinal, porque é essa da gente receber esse estudante como qualquer outro estudante. E a partir dali, da sua disponibilidade, da sua abertura, aí você vai mudar a tua prática, você vai buscar uma formação, você vai ler sobre, né, vai ver outros exemplos, outras escolas, como elas estão fazendo. Então, essa questão atitudinal é muito séria. A diretriz, não, assim, eu creio que o Brasil é um dos países que tem as melhores legislações da educação inclusiva, que garante mesmo o direito de todas as pessoas à educação. Então, não seria difícil implementar uma diretriz nacional, porque essa já existe, né? Já existe por parte do governo, por parte do legislativo, por parte, aqui no nosso caso, do próprio SESI, que também escreveu as suas diretrizes, mas eu acho que o que está ainda nesse desafio, pesando um pouco, ainda é realmente o que fazer lá na escola. Mas esse o que fazer também, ele vai muito assim, encontra muito com as ideias do Dalmo e da Sinara, de você conhecer aquele estudante, né? Ou por meio do relato da família, da própria observação, ou às vezes a própria fala, para que a gente entenda o que é que precisa ser feito. E se não houver essa abertura, essa disponibilidade do professor, a aprendizagem não acontece para nenhum estudante. Porque você pode ter a melhor proposta pedagógica, o melhor plano de ensino, mas o que acontece é dentro da sala quando o professor encosta a porta. E isso é para qualquer pessoa. Ele pode ser um professor que não é bom para ninguém. Então, é preciso ter realmente essa disposição. Não é uma vocação. Eu sou vocacionado. Eu amo ser professor. Não é amar ser professor. É você entender a sua profissão. A minha profissão, como professora, que eu sou também, é ajudar os estudantes a construírem conhecimento. Para isso, eu também preciso me formar e continuar em formação constante. Porque a política de 2008, nós estamos em 2024. De lá para cá, muita coisa aconteceu, né? E eu preciso entender tudo isso. Então, eu preciso me reconhecer como um profissional da educação e o meu trabalho é fazer a educação dentro das escolas. E para qual propósito eu estou inserido naquele espaço? Isso é de fundamental importância. Porque Kátia foi muito feliz, assinaram também quando trouxe a questão das barreiras. A própria legislação, né, a LBI, ela traz 6 barreiras. E dentro dessas 6, realmente, a mais difícil da gente enfrentar é a barreira atitudinal. É quando a gente pensa a barreira atitudinal, de que forma nós podemos quebrar essa barreira dentro dos espaços escolares. É nós começarmos a pensar a educação especial na perspectiva inclusiva antes da lei. E quando pensamos dentro dessa proposta, nós pensamos no processo de humanização. Quem está ali não é a deficiência, não é o diagnóstico, não é o laudo. Quem está ali é uma pessoa. É um ser subjetivo, individual, com potencialidade de aprender, com muito para dar e para aprender também. Então, a partir do momento que a gente quebra isso, nós começamos a perceber a necessidade de todos estarem envolvidos nesse contexto pedagógico. Como eu disse no início, não só o professor. De quem é a responsabilidade do estudante com deficiência na escola? É do professor do AI? Não, é do psicopedagogo? Não, é da psicóloga? Não, é de todos. Todos nós somos responsáveis por todos os estudantes. Não só pelos que têm deficiência, por todos os estudantes. Então, assim, a barreira atitudinal, ela, na verdade, ela precisa ser quebrada. E quando eu falo do processo de humanização, do processo de quebra dessa barreira, eu falo também do processo de empatia. Aí eu trago o Rogers, né, Carl Rogers, quando ele fala que a empatia, na verdade, não é eu me colocar no lugar do outro. A empatia é eu estar junto com o outro, estender a minha mão para o outro e sentir aquilo que o outro está sentindo. E a partir daí, eu não ser igual ao outro, porque nós não somos iguais. Eu andar de mãos dadas com o outro, para que a partir daí eu possa conseguir avançar e fazer com que o outro avance. Então, assim, a quebra da barreira atitudinal, inclusive Kátia e Sinara, nós precisamos entender também que as barreiras atitudinais precisam ser quebradas também dentro das nossas escolas. Né? Nós não podemos também
florear, dizer assim que todos os nossos professores, né, aceitam essa premissa. Não, vamos ser realistas, vamos colocar o pé no chão. Dalmo, se você perguntar, todos os professores do DR Bahia hoje, né, não apresentam nenhum tipo de dificuldade dentro dessas questões das barreiras, eu vou mentir. Então, assim, essa é a nossa realidade, tanto da Bahia como de qualquer outro estado, de todas as escolas, existe ainda a resistência. Então, assim, eu sempre digo aos nossos professores lá, né, nos momentos formativos, eu digo, olha, não vamos pensar no estudante com deficiência por uma questão legal. Vamos enxergá-lo no processo de urbanização e vamos colocar no lugar, poxa, se fosse meu filho que estivesse aqui e se fosse o professor dele que agisse dessa forma, né? Será que seria legal? Será que seria bacana? Então, assim, de que forma nós podemos quebrar? Qual recurso nós podemos utilizar para que a partir dessa barreira ela seja eliminada e nós entendermos, antes inclusive do estudante, entendermos a pessoa que está ali. Isso. Não só o estudante, mas que muitas das vezes a própria família também precisa ser acolhida na escola, que passa por um estado de sofrimento, né? De já ter várias portas fechadas e quando chega na nossa rede ela encontra, né, esse afago, esse amparo no processo de desenvolvimento educacional dos seus filhos. Eu identifico que a gente está num momento ímpar, assim, do ponto de vista educacional, né? E aí é importante até a gente distinguir o que é o direito e o que é a lei, né? A gente tem a lei que se refere ao texto que positiva o direito, né? Mas o direito, entendido como um movimento de luta pela dignidade, que a educação inclusiva, a efetiva participação e aprendizagem se refere a isso, a uma condição de vida digna dentro da escola e na sociedade, isso que a gente está buscando. Então, a gente agora precisa reduzir esse distanciamento em que o que a legislação coloca e o que efetivamente é garantido para os estudantes da educação especial, né? Então, o preconceito ele é culturalmente construído, né? É um processo, resultado de um processo cultural. A deficiência ela foi também historicamente considerada como sinônimo ou de um pecado, né? Ou como algo excepcional, ou como, enfim, um defeito, uma lesão, né? Muitas vezes relacionada à ideia de incapacidade. Só que a gente tem hoje uma transição do modelo médico de deficiência, que considera a deficiência como lesão, para um modelo social de deficiência, que vai entender que a deficiência ela é o resultado da interação de um corpo com impedimentos de longo prazo, de natureza física, intelectual ou sensorial, ou seja, de uma funcionalidade diversa, em interação com um espaço, um ambiente social, escolar, educacional que não é acessível. Então, o nosso trabalho, enquanto educadores, é atuar na eliminação dessas barreiras. Do professor do atendimento educacional especializado também. Agora, o fato de um estudante ter deficiência física ou de dois estudantes terem a mesma deficiência física não quer dizer que eles vão precisar do mesmo atendimento educacional especializado, né? Isso é importante da gente colocar. Por quê? Porque a forma como cada um vivencia a condição de deficiência tem interferência, inclusive, né, nos serviços ou na forma de apoio especializado que vai ser ofertado, né? Então, esse modelo social de deficiência, ele precisa ser amplamente trabalhado, porque a questão, ela sai do aluno e vai para o contexto. Então, se você possibilitar as estratégias de acessibilidade, os recursos, as tecnologias assistivas, esse estudante vai aprender, esse estudante vai avançar no seu percurso formativo, né? Então, quando a Kátia inicia falando da diferença humana, né, e da inclusão como esse movimento maior, é isso, a gente entender que as pessoas, também independente da condição de deficiência ou não, elas têm diferentes ritmos de aprendizagem, diferentes tempos, diferentes estilos de aprendizagem, né? Então, eu vejo hoje a educação inclusiva como essa possibilidade de uma mudança paradigmática na organização dos sistemas de ensino. A gente tem a legislação, mas agora a gente precisa efetivar esse direito na vida cotidiana das pessoas com deficiência, né? Sejam crianças, jovens, adultos, sejam professores com deficiência, né? Hoje a gente tem professores na universidade, professores surdos, professores com deficiência, professores que estão tornando-se pessoas com deficiência por causa do envelhecimento,
né, e que têm uma perda auditiva ou visual significativa e que são pessoas que chegam também para solicitar apoio do núcleo de acessibilidade. Então, muda a perspectiva da deficiência, muda o entendimento do que é a acessibilidade e da função do atendimento educacional especializado, né? A Kátia falou, em 2008 era um contexto, hoje a gente já tem uma outra, né, uma vivência, né, a partir da implementação dessa política que foi tão importante para o Brasil, né, que é uma diretriz, é um documento orientador para os sistemas de ensino. E a importância da LBI, né, que traz esse conceito de deficiência, que propõe uma avaliação biopsicossocial, né, e que vai garantir direitos em várias dimensões relacionadas ao trabalho, à saúde, à educação, à assistência, etc. Então, reduzir esse distanciamento entre o que o texto da lei diz e o que se faz no cotidiano é o nosso desafio hoje, né? Eu ia perguntar, inclusive, em relação a esse atendimento de vocês com as famílias também. Nesse processo de formação dos formadores, como que funciona? Tem algo que vocês aprendem ali? Como que vocês vão receber essas famílias? Como vocês vão passar ali a mensagem? Vão explicar e vão acolher elas, para elas entenderem o que é educação inclusive, que sim, tem todo... O SESI tem a possibilidade, as escolas têm, os serviços, enfim. Sim, sim. Eu vou trazer o exemplo do DR e que eu acredito que também seja exemplo de alguns outros DRs. Nós começamos o processo de educação inclusiva no DR Bahia antes da matrícula. Porque quando a família chega para matricular esse estudante, automaticamente ele preenche um formulário do serviço psicopedagógico, que é um formulário de sondagem, para saber se o estudante ele precisa de algum recurso acessível, se ele tem algum laudo, se tem algum diagnóstico, se tem alguma dificuldade ou transtorno de aprendizagem. A partir desse preenchimento, nós entramos em contato com essa família ainda no ano anterior, do ano de vigência que ele vai estudar, e nós procuramos conhecer o estudante. E o que é que a escola precisa ser transformada para acolhê-lo logo no início do ano. A partir daí, o serviço psicopedagógico, o serviço de psicologia cria esse vínculo com a família, e nós temos também, é uma prática nossa da Bahia, nós temos a reunião com todos os pais do NEE, que são estudantes com necessidades educacionais específicas. Então, assim, pelo menos 2 vezes ao ano, nós conseguimos reunir esses estudantes nas unidades, né, nos polos, e assim, as psicopedagogas apresentam proposta de educação inclusiva, falam um pouquinho do que é inclusão, faz esse vínculo com a família. E, geralmente eles criam os grupos do WhatsApp, eles conversam entre si, e às vezes eles fazem uma homenagem para as psicos, né? Criam um vínculo bem bacana, porque sabe que a escola está desenvolvendo esse processo formativo. E também nós temos os nossos encontros anuais, apenas um por ano, que eu me reúno com todas essas famílias de forma virtual, até porque são 12 escolas espalhadas na Bahia, e eu procuro escutar um pouquinho como é que está na escola, né? O que é que nós podemos melhorar cada dia para que o acesso a esse estudante realmente seja garantido e a aprendizagem também seja efetiva. Aqui na formação, né, pensando um pouquinho aí também no que a Giovana falou, é um trabalho que a gente faz constante, né? Principalmente com esses professores que compõem os núcleos de formação docente e mentoria, porque são esses professores que acabam reverberando, levando esse conhecimento, né, e compartilhando com os demais professores nos regionais. E esse ciclo de formação especificamente, que começou agora em agosto, nós temos um especialista que vai passar o último dia, que é a sexta-feira toda, trabalhando assim, vários pontos, vários temas, né, várias abordagens da educação inclusiva, que é o Fernando Lauria, que esteve com a gente já também nos 2 seminários. E aí ele vai falar, vai ter um foco também muito no trabalho com o estudante com autismo. Então, é uma preocupação, né? E aí eu volto também no que Dalmo disse. Nós não podemos imaginar que estamos, né, no mar de rosas, que está tudo... Tem muito trabalho para a gente fazer. E o trabalho na área de educação, ele é infinito, ele não acaba, né? Porque todo o tempo são coisas novas, é alguma legislação, é alguma complementação de teoria mesmo, de conceitos que a gente precisa. Como
qualquer outro profissional. Eu até brinquei um dia lá no centro de formação. Eu disse assim, olha, você vai num dentista que se formou há 20 anos e nunca mais estudou? Não, porque hoje são outras técnicas, né? E assim, o profissional da educação, o professor, se reconhecendo como esse profissional, né? Eu também tenho que buscar o meu aprimoramento constantemente, né? Porque a sociedade é outra. Hoje, né? Eu estou num grupo agora de inteligência artificial que eu estou enlouquecida, porque eu acho que tem 600 mensagens num dia. E são todas questões pertinentes ao que a gente está vivenciando hoje, né? Que é o uso do celular na sala de aula e tal. E aí você tem que ir atrás desse conhecimento também, porque esse é o conhecimento que está sendo necessário nesse momento. Então, a gente tem essa preocupação na formação, mas, de novo, a gente está num caminho muito bacana, mas tem muito ainda para a gente percorrer. E vamos um pouquinho além, Kátia. Sabe por quê? Porque o aspecto geracional, ele modificou-se. A sala de aula de 10 anos atrás não é a sala de aula de hoje. E eu vou muito mais próximo. A sala de aula antes da pandemia não é a sala de aula de hoje. Né? Então, assim, os nossos estudantes, o mundo, né, a cronologia é dividida antes de Cristo, depois de Cristo. Então, nós vamos dividir antes pandemia e depois pós-pandemia. Pois é, tudo mudou depois da pandemia. Então, a sala de aula mudou. Os professores, eles mudaram. As famílias modificaram. Né? Então, assim, a gente começa a perceber um novo aspecto geracional quando a gente abre as portas da escola e percebe quem é esse estudante que está hoje. Estudante o quê? Que ficou recluso dentro de uma casa por muito tempo, sem acesso aos espaços, sem a socialização, com a socialização apenas através de uma tela. Eu diria que todos são responsáveis pela inclusão escolar. Desde a família, como a gente estava falando, né, até todos os atores da comunidade, os gestores públicos, os sistemas de ensino, todos são responsáveis pela inclusão escolar. E entendo também como um compromisso ético, sabe, como uma condição para exercício da cidadania, como um direito que precisa ser assegurado, e vejo isso como uma responsabilidade de todos para essa mudança, né, que a gente tanto almeja, que é uma sociedade mais humana, mais justa, né, mais democrática. Então, como a gente vai falar de democracia, de justiça social, se a gente não garantir o direito de todos a terem acesso à educação, né? E de todos, como disse a Kátia, quem tem deficiência e quem não tem deficiência. Pessoal, muito obrigada pela participação, pelo tempo e por todos os ensinamentos, gente. Muito obrigada. Bom, pessoal, voltei aqui rapidinho só pra me despedir de vocês. Lembrando, gente, que qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários do YouTube. E, claro, se você estiver assistindo a gente por algum tocador de áudio, pode mandar dúvidas ou sugestão de tema no nosso e-mail, agenciacni@cni.com.br. A direção de áudio e vídeo ficou a cargo de Augusto Coelho, roteiro e produção por mim, Sara Menezes, com apoio de Giovanna Chimuzzinski, e a direção geral é de Ariadne Sakis. Eu fico por aqui e até a próxima!